E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo de sistema de partículas e do centro de massa. Observe o quadro. Nele eu ilustro um sistema composto por N partículas, de massas M1, M2, M3 e assim sucessivamente até a massa Mn. Observe também o vetor de posição de cada uma das massas que compõem o sistema em certo instante t. Temos o vetor de posição R1 para a massa M1, o vetor de posição R2 para a massa M2 e assim sucessivamente, até o vetor de posição Rn para a massa Mn. Muito bem? Conforme vimos no vídeo anterior, eu vou admitir aqui, mais uma vez, que as forças internas, forças que surgem devido às interações entre as partículas que compõem o sistema, obedecem ao princípio da ação e reação. Logo, a força na partícula I devido à partícula J, somada com a força na partícula J devido à partícula I, é nula. Vou admitir também a presença de forças externas agindo no sistema. Logo, seja Fi externo a força externa na partícula de massa Mi. F1 externo é a força externa na partícula de massa M1. F2 externo é a força externa na partícula de massa M2. E assim sucessivamente, até a força Fn externo, força externa que age na partícula de massa Mn. Vamos aplicar agora a segunda lei de Newton ao movimento de cada partícula que compõe o sistema, começando com a partícula de massa M1. A força resultante nela, dada pela massa M1, vezes a derivada de segunda ordem do vetor posição R1 em relação ao tempo t, é igual a força na partícula 1 devido à partícula 2, mais a força na partícula 1 devido à partícula 3, e assim sucessivamente, até a força na partícula 1 devido à enésima partícula. Tudo isso somado com a força externa na partícula 1. De maneira análoga, na partícula de massa M2, nós vamos obter a seguinte igualdade. A massa M2 vezes a aceleração correspondente, dada pela derivada de segunda ordem do vetor posição R2 em relação ao tempo, é igual a força na partícula 2 devido à partícula 1, mais a força na partícula 2 devido à partícula 3, e assim sucessivamente, até a força na partícula 2 devido à enésima partícula. Tudo isso somado com a força externa na partícula 2. Muito bem? Esse raciocínio se repete até a enésima partícula. Sendo assim, a força resultante na partícula de massa Mn, dada por Mn vezes a derivada de segunda ordem do vetor posição Rn em relação ao tempo t, é igual a força na partícula N devido à partícula 1, mais a força na partícula N devido à partícula 2, e assim sucessivamente, até a força na partícula N devido à partícula N-1. Tudo isso somado com a força externa na partícula de massa Mn. Muito bem? Analisando essas expressões, nós podemos escrever que a força resultante na partícula de massa Mi pode ser escrita de uma forma mais enxuta da seguinte forma: a massa Mi vezes a derivada de segunda ordem do vetor posição Ri em relação ao tempo t é igual. Observe agora atentamente a soma das forças internas. Nós temos o somatório para J variando de 1 a N, de F e J, desde que J seja diferente de I, pois a partícula de massa Mi não pode interagir com ela mesma. Somado com a força externa na partícula de massa Mi. Observe as expressões obtidas e toda a análise realizada até aqui.
Somando agora, termo a termo, cada uma das expressões, nós vamos obter a seguinte igualdade. O somatório para i, variando de 1 a n, de mi vezes a derivada de segunda ordem do vetor posição ri em relação ao tempo t é igual ao somatório para i, variando de 1 a n, do somatório para j, variando de 1 a n, desde que j seja diferente de i, de f e j, mais o somatório para i, variando de 1 a n, de fi externo. Muito bem? Observe a expressão obtida. Como as forças internas satisfazem ao princípio da ação e reação, esse somatório que aqui se encontra é nulo. Portanto, eu posso obter a partir daqui a seguinte igualdade. Eu vou escrever esse somatório da seguinte forma. A derivada de segunda ordem em relação ao tempo t do somatório para i, variando de 1 a n, de mi vezes o vetor posição ri, é igual a resultante das forças externas que agem no sistema em questão, em que a resultante das forças externas que agem no sistema em questão é dada pelo somatório para i, variando de 1 a n, de fi externo. Muito bem? Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Muito bem? A partir de agora, do lado esquerdo da igualdade, eu vou dividir e multiplicar este termo pela massa total do sistema em questão. Portanto, a massa total do sistema é dada pelo somatório para i, variando de 1 a n, de mi. Sendo assim, nós vamos obter a seguinte igualdade. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar por m grande, então mzão que multiplica a derivada de segunda ordem em relação ao tempo t do seguinte termo, do somatório para i, variando de 1 a n, de mi vezes o vetor posição ri sobre m grande. E isso é igual a resultante das forças externas que agem no sistema em questão. Observe agora este somatório. Conforme vimos no último vídeo, este somatório representa o vetor posição do centro de massa composto por n partículas. Logo, o vetor R grande é dado pelo somatório para I, variando de 1 a n, de mi vezes o vetor posição RI sobre M grande. Consequentemente, a partir daqui, nós vamos obter que a resultante das forças externas que agem no sistema em questão é igual à massa do sistema, M grande, vezes a derivada de segunda ordem do vetor posição R grande em relação ao tempo t, como era de se esperar, conforme vimos no último vídeo. Observe no quadro mais uma vez as expressões obtidas e toda a análise realizada até aqui. Vamos agora, assim como vimos no último vídeo,
vamos analisar o movimento interno do sistema, ou seja, o movimento de cada uma das massas em relação ao centro de massa. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe mais uma vez a figura ilustrada no quadro. Vamos admitir que nesse instante t, o vetor de posição do centro de massa é esse que eu ilustro no quadro. Sendo assim, o vetor R1' representa o vetor de posição da massa M1 medido em relação ao centro de massa. A partir desses três vetores que eu ilustro no quadro, você pode escrever a seguinte igualdade. O vetor R' mais o vetor R1' é igual ao vetor R1. Sendo assim, o vetor R1' é igual ao vetor R1 menos o vetor R grande. Muito bem? Generalizando agora essa expressão para cada massa que compõe o sistema em questão, eu posso escrever que o vetor RI', então vamos lá, o vetor RI' é igual ao vetor RI menos o vetor R grande. Muito bem? Recorrendo agora a essa igualdade, eu posso escrever a seguinte expressão. Observe o quadro. A massa M que multiplica o vetor R, em que a massa M é dada por essa expressão. Então vamos lá. O vetor R vezes a massa M dada pelo somatório para I, variando de 1 a N, de MI, é igual, observe que eu passei M multiplicando, é igual ao somatório para I, variando de 1 a N, de MI, vezes o vetor RI. Eu posso agora escrever essa expressão da seguinte forma. O somatório para I variando de 1 a N de MI vezes o vetor R, muito bem, é igual ao somatório para I variando de 1 a N de MI vezes o vetor posição RI. Jogando agora este termo para o lado direito da igualdade, nós vamos encontrar que o somatório para I variando de 1 a N de MI, RI menos o somatório para I variando de 1 a N de MI vezes o vetor R é igual a zero. Sendo assim, o somatório para I variando de 1 a N de MI, que multiplica o vetor RI menos o vetor R é igual a zero. Observando essa expressão que eu ilustro no quadro, vemos que o somatório para I variando de 1 a N de MI vezes o vetor RI' é igual a zero. Como essa igualdade se verifica para qualquer instante de tempo t, eu posso derivar ambos os membros dessa expressão e obter o seguinte resultado. A derivada de zero em relação ao tempo é zero. Consequentemente, nós temos zero igual a derivada em relação ao tempo t do somatório para I variando de 1 a N de MI vezes o vetor RI'. Ou seja, nós temos o somatório para I variando de 1 a N de MI que multiplica a derivada do vetor RI' em relação ao tempo t. Logo, zero é igual ao somatório para I variando de 1 a N de MI vezes o vetor velocidade
V e'. O produto da massa pela velocidade nos fornece o momento linear. Logo, enfim, vemos que o somatório do momento linear P e' para I variando de 1 a N é igual a zero, ilustrando que o momento linear total do sistema medido em relação ao centro de massa é nulo, significando que o centro de massa também pode ser chamado de centro de momento do sistema. Recorrendo mais uma vez a essa expressão, nós podemos obter o seguinte resultado. Vamos lá. A massa multiplicando o vetor de posição do centro de massa. Então, mzão vezes R grande é igual ao somatório para I variando de 1 a N de MI vezes o vetor posição RI. Mais uma vez, essa igualdade é válida para qualquer instante t. Sendo assim, eu posso derivar ambos os membros dela em relação ao tempo t. E com isso, a gente obtém a massa vezes a derivada do vetor posição do centro de massa em relação ao tempo t é igual ao somatório para I variando de 1 a N de MI, que multiplica a derivada do vetor RI em relação ao tempo t. A derivada do vetor posição RI em relação ao tempo t corresponde à velocidade da partícula I. Sendo m vezes v o momento linear da partícula em questão, eu posso escrever que m vezes dr grande dt é igual ao somatório para I variando de 1 a N de MI vezes a velocidade VI. Consequentemente, nós temos o somatório para I variando de 1 a N do momento linear PI. Admitindo que esse somatório representa o momento linear total do sistema em questão, representado por P, observe o quadro, vemos que o momento linear total do sistema, composto pelas N partículas, é igual à massa mzão, a massa total do sistema, vezes a derivada do vetor posição do centro de massa em relação ao tempo t. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.